Naquela noite, a chuva desabou sobre Vila da Neblina. A água que descia das encostas da Serra do Trovão corria com fúria pelas valas de terra vermelha que serpenteavam entre as plantações de café e mandioca. O vento trazia o cheiro de terra molhada e das folhas de couve rasgadas nos quintais. Ao longe, o som dos trovões ecoava como um atabaque gigante, tocado lentamente pelo céu. As casas de pau a pique e madeira rangiam sob a força do temporal. As lamparinas a óleo balançavam, suas chamas dançando com as rajadas de vento que se infiltravam pelas frestas das paredes de barro. Na extremidade da vila, onde a pequena mata de araucárias começava, erguia-se uma casa antiga com telhado de zinco. Era o lar de uma mulher idosa chamada Helena Soares. Seus cabelos eram uma nuvem branca, o corpo era magro e encurvado pelos anos, mas o olhar permanecia afiado como a faca de cozinha que ela amolava todas as tardes na varanda. Em outros tempos, fora a respeitada professora da escola primária da vila. Depois que seu marido, Antônio, morreu numa queda na roça enquanto ajudava um vizinho, Helena viveu apenas com seu único filho, Lucas Almeida. Lucas era um homem de 30 anos, de rosto queimado pelo sol e mãos calejadas pelo volante do caminhão e pelas cordas dos sacos de grãos. Trabalhava como ajudante num caminhão de hortaliças que todas as noites transportava a colheita da região serrana para o mercado de Pouso Alegre. Apesar da vida simples, Lucas era o orgulho de sua mãe. Ela costumava dizer às vizinhas que enquanto Lucas respirasse não havia nada a temer. Contudo, a vida no sopé da Serra do Trovão nunca fora verdadeiramente tranquila. Depois que ele se casou com Isabela Oliveira, uma moça de Campos do Jordão que trabalhará numa fábrica de malhas, a atmosfera na casa de Helena mudou lentamente. No início, os moradores da vila esperavam que a presença de uma nova nora trouxesse calor e alegria. Mas a verdade é que duas mulheres de corações endurecidos raramente conseguem viver sob o mesmo teto sem atritos. Helena achava Isabela delicada demais, suave demais, sem a firmeza necessária para cuidar de uma casa na roça. Isabela, por sua vez, sentia que cada movimento seu era julgado e reprovado pelos olhos da sogra. Naquela noite, em meio à tempestade, uma pequena discussão reacendeu-se na cozinha. Apenas o som de uma panela batendo e o chiado do óleo na frigideira mascaravam a tensão palpável. Helena observava a nora por trás da cortina de miçangas que separava a cozinha da sala. Sua voz era baixa, mas cortante. Isabela, não jogue essa água do feijão no quintal. Vai entupir a vala e atrair bichos. Isabela baixou a cabeça, respondendo suavemente. Sim, senhora. Mas quando se virou, seu rosto mostrava um cansaço que mal podia esconder. Havia meses que ela engolia palavras para manter a paz naquela casa. Do lado de fora, na varanda coberta, Lucas se preparava para sair para o Ceasa de Pouso Alegre. Vestia uma jaqueta surrada e acendeu uma pequena lanterna. A chuva não dava trégua. Da soleira da porta, ele olhou alternadamente para a mãe e para a esposa. Ambas pareciam ocupadas em seus próprios mundos, mas o ar entre elas era denso e pesado. Lucas tentou sorrir, mas o sorriso ficou suspenso no ar, sem resposta. Ele suspirou longamente e disse, com a voz embargada pela umidade, estou indo, mãe. Isabela, vá com Deus, meu filho. Cuidado na estrada, respondeu Helena sem se virar. Isabela apenas o olhou por um instante e sussurrou, boa viagem, meu bem. O som do motor do velho caminhão soou à distância. Lucas caminhou através da cortina de água. De trás da janela, Helena acompanhou os passos do filho, até sua figura desaparecer na curva da estrada de terra. A chuva engrossou, refletindo a luz trêmula da lamparina nas poças que se formavam no terreiro. Isabela fechou a porta devagar e baixou a cortina de bambu da janela. A noite engoliu todos os sons, exceto o tamborilar da chuva e o gemido da madeira castigada pelo vento. Por volta das 10 da noite, apenas a luz da cozinha permanecia acesa. Isabela estava sentada num banquinho perto do fogão a lenha, aquecendo as mãos sobre as brasas. Helena dobrava um chale de chita na sala. Seus olhares raramente se cruzavam. A tensão na casa era como uma corda esticada em duas direções, prestes a arrebentar a qualquer momento.
Lá fora a água escorria pela calha, pingando na terra com o ritmo lento de uma prece inacabada. Enquanto isso, na casa ao lado, Dona Elvira, uma vizinha idosa que costurava para fora, sentou-se à janela, observando a casa de Helena. Estranhou que a porteira estivesse fechada tão cedo e que a luz da cozinha permanecesse acesa muito além do habitual. Em seu coração, Dona Elvira murmurou: "Uai, normalmente às 9 a casa já está toda escura. O que será que aconteceu hoje?" Ela fechou a cortina e foi para o quarto, sem saber que aquela seria a última noite em que Isabela seria vista em Vila da Neblina. Perto da meia-noite, a chuva tornou-se um dilúvio, acompanhada por relâmpagos que riscavam o cume da serra. O latido prolongado de um cachorro ecoou do lado da plantação de mandioca. O ar ficou ainda mais frio, e uma névoa fina começou a envolver o quintal. Dentro da casa antiga, havia apenas duas mulheres com corações rachados. Uma segurando a dor de uma perda antiga que nunca cicatrizou. A outra suportando a ferida de nunca ter sido aceita. A chuva caía sem cessar, como uma testemunha silenciosa de algo que em breve abalaria toda a vila. Ao amanhecer, o sol relutou em aparecer. A névoa pairava sobre os campos. A porteira da casa de Helena continuava fechada. Nenhum som vinha da cozinha. Apenas o canto fraco de um galo no quintal. E da direção da mata, o pio das aves soava como o anúncio de uma tristeza ainda não dita. Naquele dia, a história sombria do Vale da Serra do Trovão começava a ser escrita em silêncio. Um segredo se escondia atrás das paredes de barro da casa antiga, esperando a próxima chuva para ser revelado. A manhã em Vila da Neblina geralmente começava com o aroma de café forte e o canto dos galos. Mas naquela manhã, o ar parecia pesado. A névoa ainda se agarrava às encostas, e o orvalho cobria as janelas de madeira da casa de Helena. Na cozinha, Isabela Oliveira acendeu o fogão a lenha. Uma pequena chama dançou sob uma panela com água. Ela preparava o café da manhã para a sogra. Como de costume, pão de milho, queijo Minas fresco e café coado no pano. Suas mãos eram ágeis, mas seus olhos estavam fundos. A longa noite deixará seu rosto marcado pelo cansaço. Helena saiu do quarto com um xale sobre os ombros. Seus passos eram lentos, mas firmes. Seus olhos percorriam cada canto da casa, como se procurassem algo fora do lugar. Sentou-se numa cadeira de madeira perto da janela e olhou para a cozinha. A água já fervia. Isabela a despejou no bule de Ágata. O vapor subiu lentamente, cortando o ar frio da manhã. Helena disse, com um tom neutro: "Não precisa fazer muita coisa, vai estragar." "Lucas não está aqui." Isabela respondeu suavemente: "Sim, senhora. É só para nós duas." À primeira vista, a conversa parecia normal. Mas para elas, cada palavra era como uma lâmina afiada. Helena sentia que Isabela respondia muito baixo, como se estivesse com preguiça. Isabela sentia que nenhuma palavra sua poderia agradar a sogra. Naquela casa, o ar estava sempre carregado de sentimentos contidos. Às vezes Isabela queria falar abertamente, mas sempre que encontrava o olhar de Helena, sua coragem desaparecia. Sabia que a velha mulher não era do tipo que se podia demover com argumentos. Helena olhou pela janela. Ao longe, a plantação de mandioca tinha um tom verde acinzentado sob a névoa. Ela suspirou. Antigamente, todas as manhãs, ela caminhava por aquela roça, levando uma pequena lousa e sua bicicleta velha para a escola. Sentia falta daqueles tempos. Tempos em que as pessoas a respeitavam como Dona Professora Helena. Mas agora tudo isso era apenas uma lembrança. Depois de se aposentar e perder o marido, sua vida se tornou solitária. Apenas Lucas era a luz de seu coração. Por isso, quando Lucas se casou, ela sentiu como se aquela luz estivesse sendo lentamente roubada por outra pessoa. Isabela arrumou os pratos na mesa. Viu Helena pensativa e tentou puxar conversa. "Dona Helena, hoje à tarde eu queria ir na casa da Dona Elvira um minutinho. Ajudar a costurar as toalhas para a festa da igreja." Helena virou-se rapidamente. "Não precisa sair, é melhor ficar em casa.
Se o Lucas chegar e você não estiver aqui, quem vai recebê-lo? Sua voz era firme e fria. Isabela ficou em silêncio. Queria explicar que a festa da igreja era também para rezar pela família, mas sabia que qualquer desculpa seria vista como uma afronta. Depois do café da manhã, Isabela foi lavar a louça na bica dos fundos. A chuva da noite anterior deixará a terra enlameada. Ela olhou para a poça de água que se formou e viu o reflexo de seu rosto na superfície. Perguntou-se em silêncio: será que eu errei ao me casar? Errei ao amar o filho dela? Todos os dias ela se esforçava para fazer o bem, mas só recebia repreensões frias. Às vezes, lembrava-se da casa de seus pais em Campos do Jordão, do quintal espaçoso e da voz de sua irmã mais nova brincando. Mas não podia voltar. Para uma esposa, voltar para casa sem a permissão do marido era uma vergonha. Enquanto isso, na sala, Helena olhava para a foto do marido pendurada na parede. O homem sorria dentro da moldura de madeira, usando um chapéu de palha. Helena sussurrou baixinho: Antônio, olhe para o nosso filho. Ele é muito mole com essa mulher. Ela respirou fundo e olhou pela janela. Ao longe, o céu estava se fechando novamente. Os agricultores começaram a cobrir suas colheitas com medo de que a chuva voltasse. A natureza parecia estar tão melancólica quanto seu coração. Perto do meio-dia, Dona Elvira chegou trazendo um tecido encomendado. Bateu levemente na porta. Isabela, que estava varrendo, abriu-a rapidamente. Seu sorriso era amigável, mas seus olhos traíam o cansaço. Dona Elvira entrou e sentou-se na cadeira perto da porta. Falou de coisas triviais, perguntou sobre a saúde, e depois convidou Isabela para se juntar às outras mulheres na costura. Isabela olhou para Helena, mas Helena não respondeu, apenas lançou um olhar frio. Dona Elvira entendeu e se despediu apressadamente. Depois que ela saiu, Helena disse baixinho: se quer ser a esposa do Lucas, não fique saindo tanto. Esta casa é sua responsabilidade, não os assuntos da vila. Isabela abaixou a cabeça e assentiu sem dizer uma palavra, mas dentro do peito, algo se partiu. À tarde, a chuva voltou a cair. O som das gotas no telhado de zinco era suave, mas feria o coração. Helena sentou-se na varanda, observando a plantação de mandioca balançar ao vento. Isabela estava estendendo roupa sob o telheiro da cozinha, olhando para a chuva com um olhar vazio. Naquele silêncio, as duas estavam presas em seus próprios mundos. Helena com medo de perder o filho, Isabela com a sede de um carinho que nunca recebeu. Entre elas a distância aumentava, embora estivessem separadas apenas por uma parede de barro. Naquela noite, antes de dormir, Isabela escreveu uma pequena carta numa folha de caderno. Não sabia se a enviaria ou não. O conteúdo era simples, apenas um agradecimento a Lucas por trabalhar tanto e uma prece para que sua mãe tivesse saúde. Ela dobrou a carta e a escondeu debaixo do travesseiro. Lá fora a chuva não havia parado. O vento que descia da serra trazia o som dos bambus se roçando como um sussurro lento. Um som que não se sabia se era reconfortante ou assustador. Ninguém sabia que a tensão que elas suportaram por meses estava prestes a explodir. Na Serra do Trovão, a chuva costumava durar muito tempo. Mas naquela noite, a chuva não era apenas água do céu. Era também uma cortina que escondia as brasas no fogão a lenha. Brasas que lentamente se transformavam em fogo no coração de uma mãe. Naquela tarde, o céu sobre a Serra do Trovão parecia sombrio. Nuvens escuras pairavam baixas, cobrindo o sol que começava a se pôr atrás da plantação de mandioca. O vento soprava suavemente, trazendo o aroma de terra úmida e o som dos pássaros voltando para seus ninhos. Vila da Neblina se preparava para a noite. Fumaça fina das cozinhas subia para o ar, misturando-se com a névoa que descia lentamente. Ao longe, ouvia-se o sino de uma vaca e as vozes de crianças correndo para casa depois de brincar no riacho. Na casa antiga de Helena, a lamparina a óleo já estava acesa. Sua luz amarelada tremia com o vento que entrava pelas frestas da parede de bambu. Isabela arrumava a roupa lavada na cozinha, enquanto Helena preparava a marmita de Lucas. O som da chuva começou a ser ouvido.
As primeiras gotas caíram no telhado de zinco, depois se tornaram mais fortes. Lucas verificou os sacos de legumes na varanda, garantindo que tudo estivesse pronto para ser levado para o caminhão. Ele vestia uma jaqueta marrom surrada e luvas que já estavam finas nas pontas dos dedos. Mãe, a chuva está caindo de novo. Vou sair agora para não me atrasar para o mercado, disse ele, olhando para Helena. A mulher idosa assentiu lentamente e entregou-lhe um pequeno pacote com pão de milho e linguiça. Vá com cuidado, meu filho. Não pare em lugares escuros, disse ela suavemente, mas seus olhos pareciam preocupados. Isabela estava na porta da cozinha, olhando para o marido com um olhar saudoso. A chuva fazia o rosto de Lucas parecer turvo através da cortina de água. Ela disse baixinho, não se esqueça de usar a capa, meu bem. Lucas sorriu brevemente. Obrigado, Isabela. Então ele saiu, atravessando a chuva. O som de seus passos desapareceu lentamente na noite. Restou apenas o som da chuva caindo no telhado, na terra, e nos corações das duas mulheres que agora estavam sozinhas naquela casa. Isabela fechou a porta devagar e sentou-se perto do fogão. O fogo pequeno dançava, refletindo a luz em seu rosto pálido. Helena ainda estava sentada na sala, olhando pela janela que começava a ficar embaçada. Lá fora, um relâmpago brilhou, iluminando a parede de bambu com uma luz branca. A chuva forte tornava o ar dentro de casa mais frio. Isabela apertou o xale contra o corpo. Não houve conversa entre elas. Passaram-se alguns minutos, apenas com o som da madeira rangendo e da água pingando da telha de zinco. Helena levantou-se, pegou um xale de chita e caminhou até a cozinha. Seus olhos fitaram as costas de Isabela que lavava um copo. Ela disse, com a voz neutra, Isabela, você já trancou a porteira? Isabela se virou. Ainda não, senhora. Vou trancar assim que a chuva diminuir um pouco. Tranque agora, disse Helena. Rápido. O tom de sua voz era agudo, fazendo Isabela se sobressaltar. Ela sentiu, pousou o copo e saiu para trancar a porteira de bambu molhada pela chuva. Quando Isabela voltou, Helena já estava sentada perto do fogão. Ela olhava para as brasas que começavam a se apagar. Isabela despejou água quente num copo e o ofereceu. Aqui está um chá quente, senhora. Helena aceitou sem olhar, sem agradecer. O silêncio voltou. Apenas o som da chuva continuava a bater no telhado como um tambor lento. De fora, ouviu-se o uivo longo de um cachorro, seguido pelo som de um galho se quebrando. Isabela abraçou a si mesma. Um frio percorreu seus ossos. Ela tentou sorrir, mas não havia ninguém para retribuir. A noite avançava. A lamparina já estava pela metade. Isabela se levantou, arrumando os pratos na mesa da cozinha. Helena permanecia em seu lugar, olhando para a foto do marido na parede. Em seus olhos havia uma sombra do passado. Seu marido costumava dizer que a chuva na Serra do Trovão sempre trazia uma mensagem. Alguém nascia, alguém desaparecia. Dependia do coração de quem ouvia. Essas palavras giravam na cabeça de Helena naquela noite. Ela olhou para Isabela, ocupada na cozinha com o rosto cansado. Havia um sentimento que ela não conseguia entender, entre o ciúme e o medo de perder. Seu coração era como uma floresta úmida, escura e cheia de ruídos que ela não conseguia parar. Isabela não percebeu o olhar. Preparou água morna para se lavar e pendurou a toalha perto do fogão. Em seu coração, ela apenas desejava que a noite passasse rápido. Queria dormir e começar um novo dia sem brigas. Mas o destino muitas vezes tem outros planos. O vento soprou forte, abrindo um pouco a porta da cozinha. Isabela fechou, mas o som da porta rangendo fez Helena se virar rapidamente. Você não consegue ficar quieta, Isabela? Disse ela, baixo mas cortante. Isabela ficou surpresa. Eu só fechei a porta, senhora. Não precisa de tantas desculpas, respondeu Helena friamente. O silêncio voltou a envolver a casa. Lá fora a chuva caía mais forte, o som da água da calha parecia um choro longo. Isabela sentou-se no banquinho, de cabeça baixa.
Suas lágrimas caíam lentamente, misturando-se com a água da chuva que se infiltrava por uma fresta no telhado. Helena levantou-se lentamente e caminhou em direção ao quarto. Mas seus passos pararam na porta da cozinha. Ela olhou para Isabela, que estava de cabeça baixa, e disse suavemente: "Amanhã, quando Lucas voltar, diga a ele para não trabalhar mais à noite. Eu não quero ficar nesta casa sozinha com você por muito tempo." Depois disso, ela entrou no quarto e fechou a porta. Isabela fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. A noite parecia interminável. Um relâmpago brilhou novamente. A luz branca atravessou as frestas de bambu. No canto da cozinha, a água pingava da telha de zinco em um balde com um som rítmico de tic-tic. Isabela olhou para as brasas do fogão que começavam a se apagar e sussurrou: "Espero que amanhã tudo seja melhor." Mas lá fora, a chuva não dava sinais de que iria parar. E dentro da casa antiga, o ar frio guardava algo mais sombrio do que apenas a chuva. Naquela manhã, o céu sobre as encostas da Serra do Trovão estava cinzento. Uma névoa fina cobria os campos e as árvores. A água da chuva da noite anterior ainda pingava das pontas das folhas de bananeira e do telhado de zinco. O ar úmido misturava-se ao cheiro de terra molhada. Ao longe, o canto dos galos soava fraco, como se também tremessem no frio que ainda não tinha ido embora. Vila da Neblina geralmente já estava agitada desde a madrugada, mas aquela manhã parecia diferente e silenciosa. Como se a vila estivesse prendendo a respiração. Na casa de Helena Soares, a luz da cozinha ainda estava acesa. Embora o sol já estivesse alto, a porta da frente continuava fechada. Não havia som de panelas, nem o cheiro de café fresco como de costume. Apenas o som da água da calha caindo, formando um ritmo lento que quebrava o silêncio. Na varanda, as sandálias de Isabela ainda estavam lá, molhadas pelo orvalho. A roupa que ela pendurara na noite anterior também não havia sido recolhida. Por volta das 8 horas, Dona Elvira, a vizinha cuja casa ficava ao lado, chegou com uma cesta de verduras. Bateu levemente na porta chamando: "Dona Helena, Isabela, trouxe um pouco de couve fresca." "Acabei de colher." Não houve resposta. Ela esperou um pouco e bateu de novo. Só se ouvia o cacarrejar de uma galinha nos fundos da casa. A estranheza a fez se aproximar da janela, tentando espiar por uma fresta no bambu. Viu Helena sentada sozinha na sala. Seu rosto era uma máscara. Suas mãos seguravam um chale de chita, mas seus olhos estavam vazios, fixos no chão. Dona Elvira bateu novamente. "Dona Helena, quero deixar as verduras." Desta vez, Helena virou a cabeça lentamente. Sua voz saiu fraca. "Pode deixar aí na frente, Dona Elvira." "A Isabela não está em casa." Dona Elvira franziu a testa. "Ah, saiu cedo, é?" Helena apenas assentiu lentamente sem explicar. Seu olhar voltou para o chão, como se houvesse algo pesado ali. Dona Elvira se despediu, mas seu coração estava inquieto. Sabia que Isabela raramente saía de casa sem avisar. Perto do meio-dia, a notícia de que Isabela não era vista começou a se espalhar. Na venda do seu Damião, alguns moradores se reuniram para conversar sobre o assunto. Alguns diziam que Isabela talvez tivesse voltado para Campos do Jordão. Outros sussurravam que ela tinha fugido por não aguentar mais viver com a sogra. Mas ninguém tinha certeza. A porteira da casa de Helena permanecia fechada, e todos que passavam por lá apenas olhavam de relance, com curiosidade. Perto da tarde, Lucas Almeida voltou de sua viagem. Sua roupa estava úmida da chuva que pegara na estrada. Ele desceu os sacos do caminhão e caminhou rapidamente em direção à casa. De longe viu sua mãe sentada na varanda, ainda com o mesmo chale de chita. Seu coração se aliviou pensando que tudo estava bem. Mas ao entrar em casa, a atmosfera fez seus passos hesitarem. Não havia voz de Isabela, nem cheiro de comida, apenas um frio e um silêncio que envolviam tudo. "Mãe, cadê a Isabela?" perguntou Lucas enquanto tirava a jaqueta. Helena olhou para o filho por um instante e disse, com a voz neutra: "Talvez tenha voltado para a casa dos pais dela." Lucas franziu a testa. "Voltou sem me avisar?" "Não, mãe.
A Isabela nunca faria isso. Ele olhou para a cozinha. Os pratos ainda estavam sujos. A água na moringa estava pela metade, e perto do fogão a lenha ainda havia um pano úmido que não secara. Era como se tudo tivesse parado de repente desde a noite anterior. Lucas saiu para o quintal, chamando o nome da esposa várias vezes. Sua voz ecoou entre os campos molhados. Nenhuma resposta. Apenas o coachar dos sapos na vala. Ele voltou para casa, olhando para a mãe com preocupação. Mãe, ontem à noite a Isabela não disse que ia sair. Helena respondeu sem olhar para ele. Talvez ela precisasse de um tempo. Lucas ficou em silêncio, mas seu coração tremia. Havia algo estranho no tom de voz de sua mãe. Naquela tarde, alguns vizinhos vieram. Dona Elvira, seu Damião e 2 jovens da vila ajudaram a procurar por Isabela na estrada dos fundos e no pequeno riacho abaixo da horta. Eles chamavam seu nome enquanto percorriam o caminho escorregadio. Uma chuva fina começou a cair novamente, tornando a busca mais difícil. Até o anoitecer, não havia sinal de Isabela. Enquanto isso, em casa, Helena permanecia sentada na cadeira perto da janela, abraçando seu chale de chita com força. Seu olhar estava vazio, mas de vez em quando seus lábios se moviam lentamente, como se estivesse rezando ou talvez falando com alguém invisível. Perto da noite, Lucas voltou com passos cansados. Seu Damião deu um tapinha em seu ombro. Tenha paciência, rapaz. Talvez ela ainda esteja a caminho de casa. Lucas assentiu fracamente, mas em seus olhos havia uma profunda confusão. Ele olhou para a mãe, que ainda estava em silêncio na sala, e sussurrou: Mãe, se a Isabela voltar, por favor, me avise. Vou procurá-la em Campos do Jordão amanhã de manhã. Helena não respondeu. Ela apenas olhou para a chuva lá fora e disse baixinho: Não vá muito longe à noite, meu filho. É perigoso. Naquela noite, a chuva voltou a cair forte. Lucas deitou-se numa esteira na sala, mas não conseguia fechar os olhos. Lá fora, o vento sacudia a janela. Ele olhava para o teto de madeira e ouvia vagamente o som de água pingando na cozinha. Por um instante, pareceu ouvir passos lentos vindo dos fundos. Ele se levantou, caminhou para a cozinha com cuidado. Mas o que encontrou foi apenas uma panela vazia e as brasas apagadas do fogão. Ele olhou ao redor e suspirou longamente. Talvez fosse apenas sua imaginação. Voltou para a sala, tentando dormir em meio ao som incessante da chuva. Mas lá fora, sob a névoa que descia da montanha, algo estava escondido naquela noite. Algo frio, silencioso, e que lentamente arrastaria toda a Vila da Neblina para um segredo sombrio que eles nunca haviam imaginado. Naquela manhã, a chuva ainda não tinha cessado completamente em Pouso Alegre. A névoa pairava no ar, cobrindo o topo da Serra do Trovão, que parecia uma grande sombra à distância. A rodoviária, geralmente barulhenta com o som de ônibus e vendedores, parecia mais agitada do que o normal. A fumaça das frituras quentes se misturava com o cheiro de terra molhada e gasolina. Os motoristas de caminhão de legumes que acabavam de chegar do sul descarregavam suas cargas enquanto conversavam, tentando espantar o frio da manhã. Em um canto do terminal, um caminhão de legumes parou. De dentro, desceu um motorista chamado Seu Roberto. Um homem de uns 40 anos que há mais de uma década transportava produtos da Vila da Neblina. Ele era conhecido por ser honesto, calmo e de poucas palavras. Naquela manhã, seu rosto parecia cansado. A chuva da noite anterior deixou a estrada escorregadia, e várias vezes seu caminhão quase derrapou nas subidas. Ele desceu para verificar a carga na caçamba, certificando-se de que todos os sacos de mandioca e verduras ainda estavam arrumados. Entre as pilhas de sacos havia uma grande caixa branca de isopor, amarrada com fita adesiva grossa. A parte de baixo estava molhada e deixava um rastro de água avermelhada no chão do caminhão. Seu Roberto chamou seu ajudante, um jovem chamado Tiago, para ajudar a descarregar. Tiago, leve esta aqui para o lado primeiro, disse seu Roberto, apontando para a caixa branca. Tiago assentiu e pegou a caixa com as 2 mãos. Assim que seus dedos tocaram a superfície fria e escorregadia do isopor, ele estremeceu. Seu Roberto, por que está molhada assim?
Parece que está vazando. Seu Roberto olhou rapidamente, franzindo a testa. Lembrou-se da mensagem que Helena lhe dera na noite anterior, antes de partir. A mensagem era simples, mas o tom era estranho. É carne fresca para a família na cidade. Por favor, entregue de manhã cedo. Não deixe ninguém abrir, dissera Helena com um sorriso fraco ao entregar a caixa. Na hora, seu Roberto não pensou em nada. Na roça, era comum enviar carne para parentes na cidade. Mas naquela manhã, vendo o líquido avermelhado que escorria debaixo da caixa, sentiu um desconforto no peito. Alguns comerciantes ao redor começaram a notar. Uma senhora que vendia pastel de feira tapou o nariz e disse baixinho: Seu Roberto, o cheiro está estranho, não parece cheiro de carne de boi. Tiago olhou para a caixa com o rosto pálido. Vamos abrir, seu Roberto, para ver o que é. Vai que está estragada e depois pensam que trouxemos carniça. Seu Roberto hesitou. Lembrou-se da promessa a Helena, mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. Finalmente ele assentiu lentamente. Mas com cuidado, Tiago, não rasgue muito a fita. Tiago pegou uma pequena faca de um vendedor ao lado. O som da fita adesiva sendo rasgada soou alto, fazendo algumas pessoas que passavam se virarem. A atmosfera da rodoviária, que antes era agitada, de repente ficou mais lenta. Como se todos estivessem esperando para ver o que aconteceria. Quando a tampa de isopor se abriu um pouco, um ar frio misturado com um cheiro metálico e nauseante escapou. Várias pessoas recuaram instintivamente, tapando o nariz com as mãos. Tiago olhou para dentro e seu rosto ficou lívido. Seu Roberto. Meu Deus, isso não é carne de boi. A voz de Tiago estava rouca. Seu Roberto se aproximou e olhou para dentro. Por trás de um plástico preto amassado, viu-se um vislumbre de pele acinzentada e dedos humanos enrijecidos. Naquele instante, a atmosfera da rodoviária se partiu. Uma mulher gritou histericamente. O vendedor de pastel derrubou sua bandeja. Alguns motoristas correram para longe. Alguém ligou para a polícia com as mãos trêmulas. Em questão de minutos, a notícia se espalhou como vento. Havia partes de um corpo humano no terminal, dentro de uma caixa branca. Logo depois, 2 viaturas da Polícia Civil chegaram com as sirenes cortando a multidão. Moradores e passageiros foram afastados, e uma fita amarela foi esticada ao redor do caminhão. O delegado Ricardo Mendes, um investigador sênior conhecido por sua seriedade, desceu do carro com sua equipe. Seus olhos foram diretamente para a caixa branca, agora parcialmente aberta. Ele calçou luvas e deu ordens rápidas. Todos para trás. Ninguém se aproxima até examinarmos. O sargento Costa abriu a caixa completamente com cuidado. Uma chuva fina voltou a cair, pingando no telhado de zinco do terminal, criando uma atmosfera fria e penetrante. E de fato, dentro da caixa havia partes de um corpo humano, embaladas de forma improvisada em plástico preto. Algumas partes estavam amarradas com barbante. Outras estavam expostas. A pele estava pálida e o sangue já havia secado na superfície. O cheiro de podre misturado com o ar úmido fez algumas pessoas sentirem náuseas. Um jovem desmaiou no local. O delegado Ricardo olhou para dentro e disse, em voz baixa mas firme: anotem a hora da descoberta, tirem fotos e enviem imediatamente para o IML para exame. O sargento Costa assentiu e começou a trabalhar rapidamente. Enquanto isso, seu Roberto ainda estava de pé tremendo. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios. Eu não sei de nada, senhor, disse ele, gaguejando. Esta caixa foi uma encomenda da dona Helena, lá da Vila da Neblina. Ela disse que era carne para a família. Eu só ajudei a trazer. Esse nome fez o delegado Ricardo se virar imediatamente. Helena Soares? Perguntou Ricardo com um tom neutro. Seu Roberto assentiu fracamente. Sim, senhor. Ela é a mãe do Lucas Almeida, o ajudante de caminhão que costuma vir comigo. Ricardo trocou um olhar com o sargento Costa. A chuva, que antes era apenas uma garoa, agora caía mais forte, molhando todo o pátio do terminal. O som de um trovão ecoou no céu de Pouso Alegre.
Debaixo da chuva forte, a caixa branca ainda estava no chão, uma testemunha silenciosa de algo muito mais sombrio. Alguns minutos depois, o delegado Ricardo olhou para o céu nublado e disse com voz grave: "Prepare uma equipe. Vamos para a Vila da Neblina esta tarde. Não podemos deixar que essa trilha esfrie com a chuva." Costa assentiu rapidamente. A viatura deu meia volta, sua sirene novamente soando, cortando a chuva forte. A partir daquele dia, a rodoviária não era mais apenas um lugar de parada para ônibus e caminhões. Tornou-se a testemunha da revelação de um segredo que esteve escondido por trás das cercas de bambu e das plantações de mandioca aos pés da Serra do Trovão. Naquela tarde, a chuva ainda não havia parado completamente em Vila da Neblina. Nuvens espessas ainda cobriam o pico da Serra do Trovão. A névoa descia lentamente percorrendo a plantação de mandioca e a estrada de terra escorregadia. Duas viaturas da polícia avançavam devagar pela viela estreita da vila. As sirenes estavam desligadas. Apenas o som pesado dos motores cortava a lama vermelha. As crianças que geralmente brincavam nos quintais correram para dentro de casa. Das janelas, os moradores espiavam com rostos preocupados. Os carros pararam em frente à casa de madeira de Helena Soares. A casa ficava na beira de uma plantação de mandioca. Suas paredes eram de bambu trançado, a tinta já desbotada. Na varanda, Helena estava sentada com um chale de chita no colo. Ela olhou para as viaturas que pararam em frente à sua porteira, sem expressão. Atrás dela, uma cadeira de balanço de madeira balançava lentamente ao vento. Fumaça fina saía da chaminé, indicando que um pequeno fogo ainda queimava no fogão a lenha. O delegado Ricardo Mendes desceu do carro. Seus passos eram firmes, apesar do chão escorregadio. Ele olhou ao redor, observando a casa com olhos afiados. Atrás dele, o sargento Costa carregava uma câmera e uma maleta de perícia. Dois outros policiais seguiram com grandes guarda-chuvas pretos. A atmosfera era de silêncio, apenas o som da chuva fina e o farfalhar das folhas de bananeira no quintal. "Boa tarde, dona Helena", disse o delegado Ricardo em voz baixa, mas firme. "Somos da delegacia de Pouso Alegre. Precisamos colher seu depoimento e inspecionar esta casa. Recebemos uma denúncia sobre uma encomenda que saiu daqui." Helena olhou para ele por um momento e disse, com a voz neutra: "Pois não. Minha casa não está fechada para ninguém." Ela se levantou lentamente. Seu corpo parecia rígido, mas seu rosto estava calmo como água parada. A polícia entrou imediatamente na casa. O sargento Costa fotografou cada canto do cômodo. O chão de bambu parecia úmido em algumas partes, talvez por causa da chuva da noite anterior. Na mesa da cozinha, havia um facão e uma tábua de madeira com manchas escuras. No varal de pratos pendia uma pequena toalha meio seca. O delegado Ricardo agachou-se, examinando o chão perto do fogão a lenha. Havia uma mancha vermelho-amarronzada, quase imperceptível, entre as frestas das tábuas. Ele pegou um algodão e esfregou-o lentamente, depois disse em voz baixa: "Isto é sangue. Coletem uma amostra." O sargento Costa assentiu rapidamente. Enquanto isso, no canto da sala, uma pulseira de prata torta estava caída no chão, perto de um balde. Um policial apontou e disse: "Chefe, isso parece uma pulseira de mulher." O delegado Ricardo a pegou com luvas e a colocou em um saco de evidências. Na mesa de madeira perto da janela, encontraram um fio de cabelo preto e comprido preso na superfície. Ricardo olhou para o cabelo por um longo tempo e disse em voz baixa: "Tudo isso precisa ser examinado." Helena permaneceu em silêncio na sala. Sentou-se na cadeira velha, as duas mãos segurando o mesmo chale de chita da manhã. Seu olhar estava vazio, atravessando a chuva lá fora. Do lado de fora da cerca, alguns moradores começaram a se reunir. Dona Elvira cobriu a boca com a mão. Ela sussurrou para sua vizinha: "Nossa Senhora, que calma ela tem. A polícia já está revirando a casa dela." Seu Damião balançou a cabeça lentamente. "Também estou estranhando. Ontem à noite a luz da cozinha dela ficou acesa até meia-noite. Agora, olhe, está tudo tão quieto." A chuva engrossou.
A polícia continuou trabalhando. No quintal dos fundos, o sargento Costa examinou a terra perto de uma mangueira. A superfície parecia mais fofa do que o resto. Ele se agachou, enfiando um pequeno bastão para testar a profundidade. Então disse em voz baixa: chefe, esta terra foi cavada recentemente. O delegado Ricardo fez um sinal. 2 policiais trouxeram pás e começaram a cavar lentamente. Depois de algumas pás de terra, a ponta de uma sandália azul enlameada apareceu. A tira da sandália estava quebrada. Ao lado, estava escrito o nome Isabela. A atmosfera ficou subitamente silenciosa. O delegado Ricardo olhou para a sandália por um longo tempo. Seu rosto ficou tenso. Anotem a hora da descoberta e fotografem de todos os ângulos. Não muito longe dali, a água do poço dos fundos parecia turva. Um policial acendeu uma lanterna e viu algo flutuando sob a superfície. Eles baixaram uma pequena rede de ferro e puxaram um grande saco plástico preto. Quando o abriram, encontraram pedaços de roupa de mulher com manchas marrons escuras. Um dos lenços era roxo com um pequeno padrão de flores. O sargento sussurrou baixinho: é o mesmo que a Isabela estava usando na última noite. O delegado Ricardo assentiu pesadamente. Ele se levantou, olhou para a casa antiga por um longo tempo e disse em voz baixa: a partir desta noite, esta não é mais uma casa comum, mas uma cena de crime. Isolar a área, ninguém se aproxima. 2 policiais imediatamente esticaram a fita amarela ao redor da cerca de bambu. A chuva continuava a cair, pingando no telhado de zinco, criando um som baixo que parecia um longo sussurro. Os moradores que assistiam de longe começaram a rezar em voz baixa. Alguns choravam sem som, outros abraçavam seus filhos. Eles não podiam acreditar que a casa, que sempre pareceu simples e silenciosa, guardava um segredo tão grande. Na varanda, Helena ainda estava sentada, imóvel. O delegado Ricardo se aproximou e disse, suave mas firme: Dona Helena, pedimos que nos acompanhe até a delegacia para prestar depoimento. Helena virou a cabeça lentamente e assentiu. Ela se levantou, arrumou o xale de chita nos ombros e caminhou lentamente para fora de casa. Quando passou pela fita amarela, seus passos não vacilaram. Apenas o seu olhar era difícil de decifrar, entre a resignação e algo que ela escondia. Os moradores que se aglomeravam baixaram a cabeça. Ninguém se atreveu a falar. Apenas o som da chuva e o sino da igreja à distância foram ouvidos. Naquele dia, Vila da Neblina perdeu sua tranquilidade, e a noite que se seguiu nunca mais seria a mesma. A noite caiu lentamente sobre Pouso Alegre. A chuva voltou. Gotas finas molhavam o pátio da delegacia. A lâmpada de neon na varanda do prédio piscava fracamente, aumentando a sensação de melancolia. Dentro da pequena sala de interrogatório, o ar estava úmido e cheirava a café frio. O delegado Ricardo Mendes sentou-se em frente a uma mesa de madeira. Uma grande pasta à sua frente estava aberta. Ao seu lado, o sargento Costa estava pronto para anotar cada palavra. Na cadeira do outro lado, sentava-se Helena Soares. Seu rosto estava pálido, seus cabelos parcialmente molhados pela chuva. Em seu colo, ainda estava o xale de chita que ela segurava firmemente desde a tarde. O delegado Ricardo olhou para ela por um longo tempo. Dona Helena, encontramos vários itens em sua casa, disse Ricardo em voz baixa mas firme. Um facão com manchas escuras, uma pulseira de prata torta, uma sandália azul e roupas que correspondem às de sua nora, Isabela. Todos esses itens serão examinados no laboratório, mas gostaríamos de ouvir sua explicação primeiro. Helena baixou a cabeça, sua voz quase inaudível. Eu não sei de nada. Essas coisas não são minhas. O sargento Costa escreveu rapidamente em seu bloco de notas. O delegado Ricardo continuou em um tom suave. Naquela noite chuvosa só havia a senhora e a Isabela em casa. Correto? Helena assentiu lentamente sem olhar para cima. Meu filho Lucas foi trabalhar. Ricardo assentiu. Exato. Mas desde aquela noite a Isabela nunca mais foi vista. Gostaríamos de saber se a senhora ouviu algo suspeito naquela noite.
Helena suspirou longamente, suas mãos tremendo levemente sobre o xale de chita. Eu só me lembro do som da chuva. A Isabela estava na cozinha, eu estava na sala. Não conversamos muito naquela noite. Depois disso fui dormir. O delegado Ricardo olhou para ela fixamente. Então a senhora não ouviu nada? Nenhuma briga, nenhum barulho de algo caindo? Helena balançou a cabeça lentamente. Nada. A sala ficou em silêncio. Apenas o som da chuva lá fora, batendo no telhado de zinco da delegacia, era ouvido. Alguns minutos depois, o delegado Ricardo fechou a pasta à sua frente. Tudo bem, senhora. O interrogatório por esta noite está encerrado. Mas ainda pedimos que a senhora permaneça em detenção temporária. Continuaremos amanhã. Helena apenas assentiu. Ela se levantou lentamente, caminhando devagar, seguida por 2 policiais. Por trás, seus passos soavam como os de alguém caminhando na água, lentos, pesados, mas firmes. Enquanto isso, na mesma noite, Lucas Almeida acabará de descer do caminhão na encruzilhada da vila. O céu ainda estava escuro, o ar frio e cortante. Ele caminhava rapidamente sob a chuva, carregando uma pequena bolsa com suas roupas de trabalho. De longe, viu o brilho de lanternas e a fita amarela que cercava sua casa. Seu peito se apertou instantaneamente. Seus passos se aceleraram. Em frente à casa, alguns moradores ainda estavam de pé sob guarda-chuvas, sussurrando. Seu Damião segurou seu ombro. Rapaz, não entre ainda, disse ele com a voz pesada. Lucas olhou para ele confuso. O que aconteceu, seu Damião? Por que minha casa está assim? Seu Damião baixou a cabeça, sua voz era um murmúrio. A polícia veio à tarde. Eles revistaram sua casa, disseram que encontraram evidências. Lucas congelou no lugar. A chuva escorria por seu rosto. Ele caminhou lentamente até a porteira, mas um policial o barrou. Desculpe, senhor Lucas, esta casa está isolada. Sua mãe está sendo interrogada na delegacia. A frase foi como um raio que atingiu seu peito. Lucas deu um passo para trás. Minha mãe está sendo interrogada por quê? O policial olhou para ele com hesitação. Ainda não podemos explicar tudo. Mas foram encontrados alguns itens relacionados ao desaparecimento de sua esposa. Lucas ficou em silêncio. Seus olhos estavam arregalados, seus lábios tremiam. O som da chuva no telhado de zinco soava como um baque forte em seus ouvidos. Ele olhou para sua casa escura atrás da fita amarela. A casa que sempre fora seu refúgio agora parecia uma sombra negra e assustadora. Seu Damião segurou seu ombro. Lucas, acalme-se, meu filho. Lucas segurou a cabeça, seus olhos avermelhados. Minha mãe não faria isso, senhor. É impossível. Sua voz se quebrou entre a raiva e a tristeza. Ele recuou e sentou-se na terra molhada, olhando para sua casa por um longo tempo. De dentro de sua mente surgiram memórias da infância. Sua mãe o carregando no colo na roça, acalmando quando tinha febre, dando-lhe comida quente na boca. Essas imagens se misturavam com a imagem de Isabela sorrindo na cozinha. Os 2 rostos colidiam em sua cabeça, deixando-o sem fôlego. A noite avançou. O último policial deixou o local. A fita amarela permaneceu, tremendo ao vento. Os moradores começaram a se dispersar, um por um. Apenas Lucas continuava sentado em frente à porteira. Seu Damião o protegia da chuva com um guarda-chuva, mas Lucas não se movia. A chuva caía mais forte, molhando todo o seu corpo. Em seu coração, ele sussurrava baixinho. Meu Deus, não deixe que isso seja verdade. Por favor, não deixe que seja verdade. Ao longe, o sino da igreja soou 2 vezes. O vento da montanha trouxe um ar frio que penetrava os ossos. E por trás da névoa que lentamente descia para cobrir a vila, alguém rezava em uma cela de detenção com os olhos vazios, agarrando firmemente um pedaço de xale de chita agora molhado de lágrimas. Naquela manhã, o sol ainda não havia aparecido. O céu de Pouso Alegre estava cinza claro, o ar úmido e frio.
No pátio da delegacia, as folhas de uma jaqueira ainda estavam molhadas da chuva da noite anterior. No canto do pátio, um galo cantou fracamente, como se até sua voz tivesse perdido o ânimo. Lucas estava parado em frente à delegacia, vestindo sua jaqueta marrom, ainda úmida nas pontas das mangas. Seus olhos estavam inchados por não ter dormido. Ele segurava seu chapéu surrado com força, olhando para a porta fechada do prédio. Lá dentro, sua mãe estava detida. O delegado Ricardo saiu de sua sala, carregando uma pasta e uma xícara de café preto. Ele olhou para Lucas por um momento e se aproximou. Senhor Lucas, obrigado por ter vindo. Sabemos que isso é difícil, mas há algumas coisas que precisamos conversar. Lucas assentiu lentamente, sua voz rouca. Quero ver minha mãe, delegado. Só por um momento. O delegado Ricardo olhou para o rosto jovem por um longo tempo. Havia uma tristeza e um medo profundos em seus olhos. Após um momento de silêncio, ele assentiu. Tudo bem, mas só por um momento. Sua mãe ainda está sob investigação. Eles caminharam por um corredor estreito até a área de detenção temporária. O ar lá dentro era frio e cheirava a umidade. Atrás das grades de ferro, Helena estava sentada, encostada na parede, abraçando seu chale de chita como um cobertor. Seu rosto estava pálido, mas calmo. Quando ouviu os passos, ela se virou. Seu olhar encontrou os olhos de Lucas. Por um momento, o tempo pareceu parar. Não houve palavras. Apenas o olhar de duas almas igualmente quebradas, mas ainda ligadas por um amor que não podia ser rompido. Lucas se aproximou das grades. Mãe, sou eu, o Lucas. Helena sorriu fracamente. Meu filho, você veio. Sua voz era baixa, quase trêmula. Lucas queria tocar sua mão, mas as grades de ferro o impediam. Ele olhou para as mãos magras de sua mãe e baixou a cabeça. Mãe, me diga que tudo isso é um mal-entendido. Helena olhou para o rosto do filho por um longo tempo. Você não precisa ter medo, Lucas. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não esperamos. Lucas balançou a cabeça rapidamente. Não, mãe. A polícia encontrou a sandália da Isabela em casa. Eles disseram que havia sangue. Eu não acredito, mãe. Impossível. Helena olhou para baixo. Seus dedos brincavam com a ponta do chale em seu colo. Você ainda é jovem, Lucas. Há coisas que você não precisa saber tudo agora. Lucas olhou para a mãe com os olhos vermelhos. Mãe, não fale assim. Diga-me o que realmente aconteceu naquela noite. Por favor. Helena ficou em silêncio. Apenas o som de sua respiração era ouvido do lado de fora das grades. Um raio de sol fraco começou a entrar por uma pequena abertura na parede. Ela levantou o rosto e olhou para o filho com ternura. O que eu fiz, Lucas, foi apenas porque queria te proteger. Este mundo é cruel. Não quero que você sofra como seu pai. Lucas ficou em silêncio. As palavras foram como uma grande pedra caindo em seu peito. Mãe, o que a senhora quer dizer? Perguntou Lucas suavemente. Helena não respondeu. Apenas estendeu a mão através das grades, tocando a ponta dos dedos do filho por um momento. O toque era frio, mas cheio de amor. Você é um bom filho, Lucas. Você não tem culpa. Não deixe que o mundo faça você odiar sua própria mãe. As lágrimas de Lucas caíram uma a uma no chão de cimento. Ele baixou a cabeça, segurando a mão da mãe com força, mesmo que fosse apenas através das grades. O delegado Ricardo estava no final do corredor, observando a conversa com uma expressão séria. Ele sabia que por trás da suavidade das palavras de Helena, algo estava sendo escondido. Ele já tinha visto muitos suspeitos, mas poucos eram tão calmos. E era essa calma que o preocupava. Após alguns minutos, Ricardo se aproximou. Senhor Lucas, o tempo acabou. Lucas olhou para a mãe uma última vez naquela manhã. Mãe, eu vou descobrir a verdade. Aconteça o que acontecer, não vou abandonar a senhora. Helena sorriu fracamente. Obrigada, meu filho. Apenas reze para que esta chuva pare logo. Lucas saiu da área de detenção com passos pesados.
Lá fora, o ar da manhã começava a clarear, mas ainda estava frio. Ele ficou nos degraus da frente da delegacia, olhando para a montanha à distância, ainda coberta de névoa. Ele sabia que sua vida não seria mais a mesma. De um lado estava sua mãe, que ele amava desde criança. Do outro, estava Isabela, sua esposa, que agora talvez estivesse morta. Entre esses dois amores, seu coração estava partido como um vidro que não podia ser colado novamente. O delegado Ricardo se aproximou. Continuaremos investigando, Sr. Lucas. Acredite, não acusamos sem provas. Mas se sua mãe sabe de algo que possa ajudar, por favor, diga a ela para falar. Lucas assentiu fracamente. Ele não sabia mais em quem acreditar. Sabia apenas uma coisa, que ele mesmo precisava encontrar a verdade. A chuva voltou a cair lentamente. Cada gota que caía na terra era como uma prece inacabada. Lucas olhou para o céu cinzento e sussurrou baixinho. Isabela, onde quer que você esteja, me perdoe. Vou descobrir tudo, mesmo que tenha que lutar contra o mundo. E dentro da cela, Helena ainda estava sentada em silêncio, olhando para seu xale de chita molhado de lágrimas. Entre as dobras do tecido, estava guardado algo que ninguém nunca soube, um segredo que mudaria tudo. Naquela tarde, a chuva voltou a cair em Vila da Neblina. O céu estava cinzento, o ar frio e úmido perfurava a pele. O vento da Serra do Trovão trazia uma névoa fina que dançava entre as bananeiras. A estrada de terra estava lamacenta, e apenas o som da chuva e o farfalhar das folhas eram ouvidos. Lucas caminhava sozinho com passos pesados. Sua jaqueta marrom estava úmida, a barra da calça suja de lama. Em sua mão, havia uma pequena chave que o delegado Ricardo lhe dera para que pudesse pegar seus pertences pessoais. Mas em seu coração, ele sabia que essa não era a razão de sua volta. Ele queria descobrir por si mesmo o que realmente aconteceu na noite em que Isabela desapareceu. A casa estava solitária na beira da plantação de mandioca, ainda cercada pela fita amarela da polícia. De longe, parecia uma ferida aberta no meio da vila. Alguns moradores estavam à distância, observando sem ousar se aproximar. Quando Lucas abriu a porteira de bambu, o som das dobradiças velhas rangeu suavemente. Ele respirou fundo, olhando para a casa que antes era quente, agora fria como uma sombra. Ele entrou lentamente. O chão de bambu estava empoeirado, as paredes de madeira úmidas, o ar dentro cheirava a querosene e terra molhada. Todos os móveis ainda estavam como antes. A mesa de madeira, as cadeiras bombas, o fogão a lenha na cozinha. Mas a atmosfera parecia diferente. Havia algo inquieto, como um segredo esperando para ser descoberto. Lucas foi para a cozinha. Era lá, segundo a polícia, que havia uma mancha de sangue no chão. Ele se agachou tocando a tábua de bambu que tinha uma cor um pouco mais escura. Seus olhos examinaram cada fresta, cada arranhão. Em silêncio, ele sussurrou suavemente: Isabela, o que realmente aconteceu? De repente, seu olhar se fixou em uma tábua sob o fogão. A tábua parecia solta de um lado, como se tivesse sido levantada. Ele a forçou com a ponta de uma colher de metal que estava perto de uma panela. A tábua se levantou lentamente, emitindo um pequeno som de arrasto. Abaixo dela havia um buraco escuro coberto por um pedaço de saco de estopa. Ele puxou o saco e encontrou uma lata velha e enferrujada. Sua mão tremeu ao abrir a tampa da lata. Dentro havia alguns papéis úmidos, uma foto antiga e um pequeno anel de ouro. A gravação dentro ainda estava clara, com as letras I e L. Lucas olhou para o anel por um longo tempo. Ele o reconheceu instantaneamente. O anel de Isabela, presente de casamento deles há 2 anos. Seu coração bateu forte. Ele se lembrou do rosto de Isabela quando ele colocou o anel em seu dedo anelar, com um sorriso tímido e olhos marejados de felicidade. Agora, o anel estava escondido sob o chão da cozinha. Lucas olhou ao redor. Seu peito estava apertado. Ele sussurrou suavemente: Mãe, por que você escondeu isso? Silêncio. Apenas o som da água pingando do telhado de zinco. De repente, a porta dos fundos rangeu.
Lucas se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vento entrando por uma fresta, balançando a cortina fina perto da janela. Ele estava prestes a fechar a tábua do chão, mas viu algo perto da porta, uma pequena pegada de lama em forma de sapato de mulher. A marca ainda era recente. Seu coração acelerou. Ele acendeu a lanterna do celular e seguiu a pegada até o quintal dos fundos. A chuva ainda caía, a terra estava encharcada, o ar úmido. A pegada parou perto do poço. A corda do balde estava pendurada, e na superfície da água do poço, algo brilhava fracamente. Ele se aproximou, iluminando para baixo. O pequeno objeto refletia a luz como metal. Ele estreitou os olhos e prendeu a respiração. Um brinco em forma de flor. Ele sabia muito bem que pertencia a Isabela. Agachou-se na beira do poço, suas mãos tremendo. Seu coração estava um turbilhão de esperança e medo. Ele queria descer o balde para pegar o objeto, mas a água do poço era muito funda. Ele olhou para a superfície calma da água, como se ela escondesse uma história sombria em seu fundo. Da direção do caminho, ouviu-se o som de passos lentos. Lucas se virou. Entre a névoa apareceu a figura de uma mulher idosa carregando um guarda-chuva preto. Dona Elvira, a vizinha cuja casa era a mais próxima. Ela se aproximou lentamente com o rosto preocupado. Lucas, você está sozinho nessa casa? Não fique muito tempo aí, disse ela, suavemente. Lucas olhou para ela. Dona Elvira, naquela noite a senhora ouviu alguma coisa? Por favor, me diga. Dona Elvira engoliu em seco, seus olhos desviando para o poço. Eu só ouvi um barulho alto, como algo caindo, e depois silêncio. Depois disso, só a chuva. Lucas se aproximou. A senhora viu alguém perto da casa naquela hora? A mulher idosa hesitou por um momento e depois disse em voz baixa, eu vi a sombra de uma mulher passando pelo quintal, parecia estar usando uma jaqueta preta. Pensei que fosse a Isabela. Lucas ficou em silêncio. Isabela não tinha jaqueta preta. Sua mente começou a girar. Ele olhou para a pequena pegada na terra. O formato não era o mesmo da sandália de Isabela. Ele tirou uma foto com o celular e anotou mentalmente. Pegada pequena indo em direção ao poço, não pertence a Isabela. A noite caiu lentamente. A névoa da encosta da montanha desceu mais espessa, cobrindo o telhado da casa. Lucas ficou em frente ao poço, segurando o anel de Isabela com força na mão. Suas lágrimas se misturaram com a chuva. Ele sussurrou suavemente, Isabela, eu prometo que vou descobrir tudo. Se outra pessoa fez você partir, eu a encontrarei. Da direção da horta, ouviu-se o som de passos rápidos, como alguém correndo através da névoa. Lucas se virou, mas viu apenas uma sombra escura entre as plantas de mandioca molhadas. Ele ficou parado, perplexo. A chuva ficou mais forte, mas seu coração ardia com determinação. Ele sabia que a noite ainda não havia acabado e que o segredo por trás da morte de Isabela estava apenas começando a se desvendar. Naquela manhã, o céu de Pouso Alegre estava cinza claro. A chuva da noite anterior não havia parado completamente, deixando apenas uma garoa fina nas folhas de café da encosta. A estrada para a delegacia estava deserta. Apenas uma ou outra moto de agricultor passava carregando produtos. Lucas caminhava lentamente na beira da estrada. Seus passos eram pesados, seus olhos vermelhos por não ter dormido. No bolso de sua jaqueta, 2 pequenos objetos estavam guardados com segurança, o anel de ouro de Isabela e o brinco em forma de flor que ele encontrou no poço. Assim que chegou à delegacia, o ar frio o recebeu. O cheiro de café preto e madeira úmida preenchia a sala da frente. O delegado Ricardo estava de pé perto da janela, olhando para o pátio molhado. Quando viu Lucas, ele abaixou a xícara de café e se aproximou. Você chegou cedo, Lucas, disse ele, suavemente. Aconteceu alguma coisa? Lucas assentiu, sua voz rouca. Eu encontrei isso em casa, delegado. Ele tirou os 2 objetos do bolso e os colocou sobre a mesa de madeira. O delegado Ricardo olhou por um longo tempo. Sua mão tocou o anel com cuidado.
A gravação IL ainda estava clara. Ele então examinou o pequeno brinco, ainda úmido da água do poço. Seus olhos ficaram sérios. Onde você encontrou isso? O anel estava debaixo do assoalho de bambu da cozinha. O brinco estava no fundo do poço, delegado. O delegado Ricardo respirou fundo. Ele olhou para Lucas. Você tem certeza de que mais ninguém entrou na casa? Lucas balançou a cabeça. Ninguém, delegado. Mas eu vi uma pequena pegada, parecia de uma mulher. Dona Elvira disse que naquela noite viu alguém de jaqueta preta no quintal. O delegado Ricardo pensou por um momento. Uma mulher de jaqueta preta. Ele anotou algo em seu pequeno caderno, depois olhou para Lucas novamente. Não encontramos dados de mais ninguém além de sua mãe na casa naquela noite. Mas talvez alguém tenha vindo em segredo. Continue. O que mais você viu? Lucas baixou a cabeça, suas mãos tremendo levemente. Não sei, delegado. Mas quando eu estava no poço, parecia que alguém estava correndo na plantação de mandioca. Não consegui ver o rosto, apenas uma sombra. O delegado Ricardo olhou para ele com atenção. De que direção? Dos fundos da casa, em direção a uma pequena trilha que leva ao bambuzal. Houve um momento de silêncio. Apenas o som da água pingando do telhado de zinco era ouvido. O delegado Ricardo fechou seu caderno e se levantou. Tudo bem, vamos verificar o local novamente. Mas uma coisa, Lucas, ele olhou nos olhos do jovem. Você precisa estar preparado se o resultado não for o que você espera. Lucas engoliu em seco, sua voz baixa. Eu só quero saber a verdade, delegado. Seja qual for. Algumas horas depois, uma pequena equipe da delegacia voltou à casa de Lucas. Eles examinaram a cozinha e o poço. Um jovem investigador desceu um pequeno aparelho na água e conseguiu recuperar o segundo brinco, idêntico ao que Lucas havia trazido. Na beira do poço também encontraram um pedaço de tecido preto molhado, preso nas raízes de uma bananeira. Quando levantaram, o tecido parecia um pedaço de uma jaqueta com um zíper quebrado. O delegado Ricardo observou o tecido por um longo tempo. A cor e a fibra eram finas, não pertenciam a um morador comum da vila. Ele se virou para Lucas. Você tem certeza de que a Isabela não tinha uma jaqueta como esta? Lucas balançou a cabeça. Não, delegado. A Isabela só tinha um cardigan cinza e a jaqueta azul da fábrica. Nenhuma preta como esta. O delegado Ricardo guardou o pedaço de tecido no saco de evidências. A tarde começou a cair. O céu ficou nublado novamente. A névoa desceu da montanha, cobrindo a horta. Quando a polícia estava fechando o local, Dona Elvira chegou com uma pequena garrafa térmica de café para os policiais. A mulher idosa tentou sorrir, mas seu rosto parecia tenso. Ela olhou para o poço por um longo tempo e sussurrou baixinho. Delegado Ricardo, antigamente nesta vila, havia uma mulher que costumava vir à noite. Diziam que ela trazia mercadorias, mas ninguém nunca soube onde era sua casa. Ela sempre usava uma jaqueta preta e um capuz. As pessoas a chamavam de Dona Júlia. O delegado Ricardo olhou para ela seriamente. Ela ainda está por aqui? Dona Elvira baixou a cabeça. Faz muito tempo que não a vejo. Desde antes da Isabela desaparecer, Lucas ouviu com o coração acelerado. O nome era estranho para ele, mas havia algo no tom de voz de Dona Elvira que o fez arrepiar. Ele olhou para sua casa molhada pela chuva. Em silêncio, ele sabia que o caminho para a verdade ainda era longo. Naquela noite, depois que todos os policiais foram embora, Lucas sentou-se sozinho na varanda da casa de um vizinho. O vento noturno trazia o cheiro de terra e café da cozinha do vizinho. Ele segurava o anel de Isabela com força, olhando para seu pequeno brilho sob a luz da lamparina. Seu coração ainda estava cheio de perguntas. Quem é a mulher de jaqueta preta? Qual é a sua conexão com a noite chuvosa que levou tudo embora? De longe, ouviu-se o chamado para a oração da noite, ecoando suavemente da capela na colina. O som acalmou um pouco seu peito. Ele fechou os olhos e rezou baixinho.
Meu Deus, me dê forças para encontrar a verdade. Mesmo que seja amarga, proteja minha mãe. Mesmo que eu ainda não saiba qual é a sua culpa. Naquele momento, sem que ele percebesse, alguém o observava de trás de um bambuzal na beira da estrada. A figura de uma mulher com um guarda-chuva preto estava parada, imóvel. Seus olhos fitavam a casa onde Lucas estava. Em sua mão, via-se uma jaqueta rasgada, igual ao pedaço de tecido encontrado naquela tarde. A chuva voltou a cair, abafando seus passos enquanto ela se afastava lentamente em direção à escuridão da plantação. Naquela manhã, a névoa desceu mais espessa do que o normal. O vale da Serra do Trovão parecia coberto por um véu branco suspenso entre os cafezais. Ao longe, ouvia-se o canto dos galos e o som de um pilão batendo milho. No entanto, a atmosfera estava pesada, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. No pátio da delegacia, o delegado Ricardo sentou-se sob uma jaqueira, olhando para as anotações da investigação. Seu rosto estava sério, seus olhos cansados. À sua frente estavam as fotos das evidências da casa de Lucas, 2 brincos de flor, um anel de ouro com as iniciais IL, e um pedaço de tecido preto com um zíper quebrado. Ao lado das fotos, havia uma pequena anotação dos moradores sobre uma mulher de jaqueta preta chamada Júlia. Esse nome nunca havia aparecido em nenhum relatório anterior. O delegado Ricardo franziu a testa. Ele chamou o sargento Costa, que acabará de chegar com uma pasta. Você encontrou alguma coisa sobre essa mulher? O sargento balançou a cabeça. Não muito, chefe. Apenas histórias dos moradores. Dizem que ela costumava vir à tarde na venda para vender ervas medicinais, mas ninguém sabe de onde ela vinha. Alguns também dizem que a viam passando pela trilha da horta à noite. Depois que a Isabela desapareceu, ela nunca mais apareceu. O delegado Ricardo assentiu lentamente, sua voz baixa. Às vezes, a pessoa que menos fala é a que guarda a chave da verdade. Enquanto isso, na casa onde estava hospedado, Lucas sentou-se no chão da varanda, observando a chuva cair lentamente. À sua frente, estava o porta-retrato de seu casamento com Isabela. Ele o pegou da casa na tarde anterior, antes que a polícia a selasse novamente. Uma moldura de madeira simples, mas que guardava memórias que apertavam seu peito cada vez que olhava. Ele virou o porta-retrato com a intenção de limpá-lo. No entanto, ao remover o suporte traseiro, um pequeno pedaço de papel caiu de entre o papelão. O papel estava dobrado com cuidado, um pouco úmido, mas ainda legível. O coração de Lucas acelerou. A caligrafia era claramente a de Isabela. Letras finas e inclinadas com tinta azul já um pouco desbotada. Ele abriu lentamente e leu em silêncio. Lucas, se um dia eu não estiver mais aqui, não odeie ninguém. Escrevo isso porque há algo que não tive tempo de te dizer. Eu conheci uma pessoa chamada Júlia. Ela apareceu numa tarde chuvosa na Horta dos Fundos. Ela sabe muito sobre sua mãe, até mesmo coisas que eu não entendo. Ela disse, há algo no passado que eu não deveria te contar, mas eu estou com medo, Lucas. Tenho medo que tudo isso nos separe. Se você encontrar esta carta, por favor, descubra quem é Júlia de verdade. Não acredite em tudo que parece bom aos seus olhos. Eu te amo. Isabela. Lucas ficou em silêncio. A carta tremia em suas mãos. Ele leu a última frase repetidamente como se não acreditasse. As lágrimas escorreram por suas bochechas. Isabela já sabia de algo antes de desaparecer. Ela conhecia a mulher de jaqueta preta, até mencionou seu nome. Ele tentou se lembrar. A Isabela já me falou sobre alguém chamada Júlia? Nunca, nenhuma vez. Com as mãos trêmulas, ele colocou a carta em um saco plástico e foi para a delegacia. Quando chegou, o delegado Ricardo estava escrevendo em sua mesa. Lucas entregou a carta sem dizer uma palavra. O delegado Ricardo a leu lentamente, seu rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminou, olhou para Lucas. Esta não é uma carta comum, é uma grande pista. Se é verdade que a Isabela conheceu essa mulher, precisamos saber quem ela é e por que foi à sua casa. Lucas olhou para o chão.
A Isabela disse que a Júlia sabia algo sobre minha mãe. Será que ela tem alguma ligação com a minha mãe, delegado? O delegado Ricardo não respondeu imediatamente. Ele olhou para a janela embaçada. Pode ser. Mas ainda não sabemos até que ponto. Naquela tarde, uma pequena equipe foi à vila procurar por pistas de Júlia. Eles foram às pequenas vendas ao longo da estrada da horta, perguntando se alguém havia visto uma mulher de jaqueta preta vendendo ervas. Um vendedor de salgados na beira da estrada finalmente assentiu. Eu já a vi, disse o homem. Ela é alta, pele morena, cabelos compridos, voz suave, mas olhos afiados. Ela costumava vir com garrafas de garrafada, às vezes ficava na venda até tarde. A última vez que a vi foi na noite da grande chuva, antes da nora da dona Helena desaparecer. O delegado Ricardo anotou rapidamente. A mesma noite, murmurou ele. Ele olhou para o sargento. Precisamos encontrá-la. Ao anoitecer, Lucas sentou-se na pequena capela na colina. O som da oração da noite já havia passado. Apenas uma lamparina a óleo no canto da sala estava acesa. Ele releu a carta de Isabela sob a luz fraca. Cada palavra parecia um sussurro do passado. Ele prometeu a si mesmo que encontraria Júlia, quem quer que ela fosse. Lá fora, a chuva voltou a cair. O vento soprava a cortina da capela, fazendo a lamparina balançar. Lucas olhou para o céu escuro e sussurrou baixinho: Isabela, eu prometo que a encontrarei. Vou descobrir por que você estava com medo. No entanto, entre o som da chuva, de trás do bambuzal que crescia atrás da capela, um par de olhos espiava pela janela. A figura de uma mulher com um guarda-chuva preto estava parada, imóvel. Seu rosto estava turvo sob a luz da lamparina. Ela olhou para Lucas por um longo tempo e depois recuou lentamente para a escuridão. A chuva caiu forte aos pés da Serra do Trovão naquela noite. A estrada para a Vila da Neblina estava escorregadia e enlameada, cercada por uma névoa espessa. A viatura da polícia parou em frente à casa antiga do seu Afonso, o antigo líder da comunidade, conhecido por ser o guardião de muitas histórias antigas. O delegado Ricardo desceu do carro, seguido pelo sargento Costa e por Lucas. O ar frio atingiu seus rostos, mas a curiosidade era mais forte que o cansaço. Seu Afonso os recebeu na varanda, vestindo um sarongue surrado e com o rosto enrugado. Ele já havia preparado café preto na mesa de madeira. Depois que se sentaram, o delegado Ricardo iniciou a conversa com uma voz calma. Seu Afonso, viemos perguntar sobre uma pessoa chamada Júlia. Os moradores disseram que ela costumava vir aqui vender ervas. O homem idoso franziu a testa. Seus olhos vagaram por um momento antes de responder: a Júlia. Faz muito tempo que não ouço esse nome. Ele tomou um gole de café lentamente e continuou: Júlia costumava vir a esta vila há cerca de 20 anos. Ela era boa de conversa, ajudava muitos moradores, mas poucos sabiam de onde ela vinha. Diziam que era de Pouso Alegre, mas ninguém podia confirmar. Naquela época, ela era muito próxima de uma jovem chamada Helena. Uma viúva recente que havia perdido o marido em um acidente na plantação de café. Lucas baixou a cabeça lentamente, sentindo um aperto no peito. Ele sabia de quem o velho estava falando. O delegado Ricardo perguntou com cuidado: então Júlia e Helena já se conheciam há muito tempo? Seu Afonso assentiu. Sim, eram como irmãs, sempre vistas juntas. Júlia costumava vir à noite, diziam que para consolar Helena, que estava de coração partido na época. Mas, depois de alguns meses, Júlia desapareceu de repente. Ninguém soube para onde foi. Desde então, Helena se tornou reclusa e raramente saía de casa. Houve um momento de silêncio, apenas o som da chuva pingando no telhado de zinco. O delegado Ricardo anotou rapidamente em seu pequeno caderno, enquanto Lucas olhava para o chão, sua mente um turbilhão de memórias. Ele acabará de descobrir que sua mãe tivera uma amiga íntima chamada Júlia. Sua mãe nunca havia mencionado esse nome. Seu Afonso acrescentou suavemente: há mais uma coisa, meu filho. Naquela época, ouviu-se um boato de que Júlia e o marido de Helena tiveram uma disputa por causa de uma herança de família. Mas não sei ao certo, eram apenas boatos.
Depois disso, o marido dela morreu na plantação. As pessoas disseram que foi um acidente, mas quem sabe? Essas palavras fizeram o delegado Ricardo olhar rapidamente para Lucas. Sua mãe já falou sobre seu pai, Lucas? Lucas balançou a cabeça. Ela só disse que meu pai caiu na plantação de café, nunca falou mais nada. O delegado Ricardo levantou-se e olhou para a chuva pela janela. Sua voz era baixa, mas firme. Pode ser que Júlia tenha uma conexão mais profunda com sua família. Talvez esse passado seja o que envolveu a Isabela. Precisamos encontrar a Júlia. Antes que seja tarde demais. A noite avançava. Depois de se despedirem de seu Afonso, eles voltaram para a delegacia. No caminho, o carro passou por uma estrada estreita à beira de um rio. Os faróis cortavam a névoa, revelando as sombras dos bambus curvados pelo vento. Lucas sentou-se no banco de trás, olhando para a chuva na janela. Sua mente estava confusa. A mãe que ele sempre considerou simples, na verdade, guardava um passado que ele nunca imaginara. Ao chegar à delegacia, o delegado Ricardo abriu imediatamente os arquivos antigos. Ele encontrou o relatório de um acidente de 20 anos atrás. O nome da vítima era Antônio, marido de Helena. O relatório dizia que a vítima caiu em um barranco na plantação de café durante uma noite de chuva forte. Mas havia uma anotação adicional na parte inferior que ninguém havia notado antes. No local foram encontradas duas pegadas. Uma pertencente à vítima, a outra não identificada. Possivelmente de uma mulher. O delegado Ricardo olhou para a anotação por um longo tempo e depois fechou a pasta com uma expressão sombria. Ele chamou Lucas para perto. Lucas, você precisa saber. Seu pai não estava sozinho quando morreu. Havia outra pessoa com ele naquela noite. Talvez a Júlia. Lucas ficou em silêncio. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Em seu coração surgiu um medo misturado com raiva. Se Júlia estava realmente lá, o que realmente aconteceu? E por que 20 anos depois, esse nome ressurgiu junto com o desaparecimento de Isabela? O delegado Ricardo deu um tapinha em seu ombro. Às vezes, o passado não termina de verdade. Ele apenas espera o momento certo para voltar. A noite se aprofundou. Lá fora a chuva não havia parado. O vento trazia o som de uma porta de ferro rangendo da área de detenção. Lá, Helena ainda estava sentada no canto, abraçando seu chale de chita molhado. De trás das grades, seus olhos fitavam o teto, como se estivesse falando com alguém invisível. Seus lábios se moviam lentamente, pronunciando um nome que apenas ela e o céu sabiam. Júlia. A manhã na Serra do Trovão estava mais fria que o normal. A névoa ainda cobria a estrada da vila, agarrada às folhas de mandioca úmidas de orvalho. Lucas estava em frente a uma venda antiga na beira da estrada principal. Em suas mãos, um papel da busca da polícia com o nome completo quase apagado: Júlia Cardoso, 42 anos. Origem desconhecida, profissão: vendedora ambulante de ervas. O delegado Ricardo estava ao seu lado, olhando para o oeste, onde a estrada descia em direção a uma vila chamada Passa Quatro. Pelas informações dos moradores, é provável que ela mora lá agora, disse ele suavemente. A vila fica a apenas 3 quilômetros daqui. Tentaremos encontrá-la esta tarde. Lucas assentiu. Seus olhos estavam afiados, seu rosto cansado, mas sua determinação não havia diminuído. Perto do meio-dia, os dois partiram em uma pequena viatura, percorrendo a estrada sinuosa. Uma chuva fina começou a cair, fazendo a névoa descer novamente entre os pés de café. A vila de Passa Quatro parecia deserta. Suas casas estavam espalhadas por uma pequena encosta, cercadas por plantações de batata e cafezais. O ar cheirava a terra molhada. Eles pararam em frente a uma venda de bambu na beira da estrada. Uma mulher idosa estava sentada na frente, socando pimenta em um pilão de pedra. O delegado Ricardo a cumprimentou educadamente. Com licença, senhora. Gostaríamos de perguntar sobre uma pessoa. O nome dela é Júlia Cardoso. Talvez a senhora conheça.
A mulher idosa parou de socar e levantou o rosto. Júlia, sim. Ela ainda vem aqui, meu filho. Mora no final da viela, numa casinha perto do pé de jambo. Mas agora raramente sai. Desde a grande chuva da semana passada não a vi. Lucas e o delegado trocaram um olhar. Eles agradeceram e caminharam pela viela estreita e lamacenta. No final da viela, havia uma pequena casa de tábuas. A porta da frente estava fechada. A janela estava vedada com um pano surrado. Nenhum som vinha de dentro. O delegado Ricardo bateu levemente. Olá? Tem alguém em casa? Nenhuma resposta. Ele bateu mais uma vez, mais forte. Ainda silêncio. Lucas deu a volta na casa. Debaixo da janela dos fundos, viu uma pequena pegada, meio coberta de lama, ainda úmida. Perto dela, um guarda-chuva preto estava caído de lado. Seu coração acelerou. Ele reconheceu o guarda-chuva. Era o mesmo que ele vira perto de sua casa naquela noite. O delegado Ricardo se aproximou. Tem certeza de que é o mesmo guarda-chuva? Lucas assentiu. Não me engano, delegado. O delegado Ricardo olhou para a casa por um longo tempo e depois fez um sinal para o sargento que os acompanhava para verificar os arredores. O sargento abriu uma pequena fresta na janela, tentando espiar para dentro. Ele engoliu em seco. Chefe, há uma luz de vela lá dentro. Parece que tem alguém. O delegado Ricardo avançou. Sua voz era firme, mas calma. Somos da Polícia Civil. Por favor, abra a porta. Só queremos conversar. Silêncio. Alguns segundos, depois ouviu-se o som de passos lentos se aproximando. A porta de madeira se abriu um pouco, o suficiente para revelar o rosto de uma mulher de cerca de 40 anos. Cabelos compridos, pele morena, olhos afiados mas cansados. Em seus ombros, um xale preto, e em sua mão esquerda, ainda havia restos de folhas de ervas. O delegado Ricardo se apresentou educadamente. Não queremos incomodar. Só queremos perguntar algo sobre a dona Helena e a Isabela. A mulher olhou fixamente para Lucas. Seu olhar parecia reconhecer aquele rosto. Então, ela disse suavemente, sua voz rouca quase engolida pelo som da chuva. Você é o filho da Helena, não é? O Lucas. Lucas engoliu em seco. Seu coração tremeu. Sim, sou filho da dona Helena. A senhora a conhece? Júlia assentiu lentamente. Eu não apenas a conheço, eu já fiz parte da vida dela. A atmosfera ficou tensa. O delegado Ricardo quebrou o silêncio. Encontramos algumas evidências que indicam que a senhora Isabela a encontrou antes de desaparecer. Queremos saber o que realmente aconteceu. Júlia baixou a cabeça, seu rosto tenso. A Isabela veio me procurar naquela noite pedindo ajuda. Ela disse que sabia algo sobre o passado da Helena. Algo perigoso. Mas antes que eu pudesse ajudar, alguém chegou primeiro na sua casa. Depois disso nunca mais vi a Isabela. Lucas apertou as mãos com força. Quem chegou? Júlia balançou a cabeça lentamente. Não sei ao certo, mas ouvi o som de duas pessoas na horta durante a chuva. Uma delas era uma mulher. A voz era parecida com a da Helena. O delegado Ricardo anotou cada palavra. Dona Júlia, a senhora estaria disposta a nos acompanhar até a delegacia para dar um depoimento mais claro? Júlia olhou para a janela, seus olhos vazios. Eu sabia que este dia chegaria. Tudo bem, eu vou. Mas há algo que vocês precisam ver primeiro. Ela caminhou até uma pequena mesa na sala de estar e pegou uma caixa de madeira. A caixa estava empoeirada, mas ainda bem fechada com um pequeno cordão. Ela a entregou ao delegado Ricardo. Isto pertence a Helena. Ela me deu há 20 anos. Disse que quando chegasse a hora, eu deveria entregar ao filho dela. Lucas olhou para a caixa por um longo tempo. Suas mãos tremeram ao recebê-la. O que tem dentro, senhora? Júlia sorriu amargamente. A verdade. Mas nem toda a verdade pode ser aceita com um coração tranquilo. Os três saíram da pequena casa enquanto a chuva voltava a cair forte.
O vento soprava as folhas de jambo que caíam no chão. Lucas abraçou a caixa de madeira contra o peito como se estivesse segurando sua própria vida. Em seu coração, ele sabia que a jornada para a verdade ainda não havia terminado, porque cada segredo revelado sempre trazia uma nova ferida. Naquela noite, a chuva não parou desde a tarde. Na pequena sala da delegacia, a luz de uma lamparina a óleo balançava com o vento que entrava pela ventilação. O delegado Ricardo sentou-se em frente a uma mesa de madeira. Diante dele, uma pequena caixa marrom escura. Sua superfície estava rachada e amarrada com um pequeno cordão que havia escurecido com o tempo. Lucas sentou-se ao lado da mesa, olhando para a caixa por um longo tempo com sentimentos mistos. No canto da sala, Júlia sentava-se em silêncio com um xale preto no colo, enquanto o sargento Costa preparava seu bloco de notas. O delegado Ricardo respirou fundo. Antes de abrirmos, quero lembrar que esta caixa está guardada há 20 anos. O que quer que esteja dentro pode mudar o rumo da investigação. Júlia assentiu lentamente. Abra, delegado. A Helena uma vez me disse que só o filho dela poderia saber o que há dentro. Lucas engoliu em seco. Ele desamarrou o pequeno cordão da caixa com as mãos trêmulas. O som da madeira rangendo suavemente quando a tampa foi aberta. Dentro, havia um rolo de tecido de chita desbotado. Um cheiro de umidade misturado com o aroma de madeira velha encheu a sala. Lucas abriu o tecido lentamente. Dentro havia uma foto antiga, uma carta e um pingente em forma de coração, já enferrujado. Ele pegou a foto primeiro. Nela, duas jovens estavam de pé em uma plantação de café, sorrindo timidamente. Uma delas era Helena. Ao seu lado, Júlia com um olhar gentil e indecifrável. Lucas olhou para Júlia. A senhora conhecia bem minha mãe. Júlia baixou a cabeça lentamente. Sim, éramos muito próximas. Mas depois que o marido dela morreu, tudo mudou. Lucas então pegou a carta, que estava dobrada com cuidado. Ele leu com a voz trêmula, para Júlia. Se um dia esta caixa for aberta, significa que não consigo mais suportar o peso do passado. Aquela noite não foi um acidente. Antônio não caiu sozinho. Havia alguém que queria guardar os segredos de nossa família. Eu sei quem é, mas não consigo dizer. Escrevo esta carta para que um dia o Lucas saiba que seu pai não morreu por destino, mas por ganância e um amor mal direcionado. Perdoe-me por ter deixado a verdade ser enterrada. Helena. A sala ficou em silêncio. Apenas o som da chuva no telhado era ouvido, suave como uma melodia triste. Lucas olhou para a carta por um longo tempo, seus olhos marejados. Meu pai morreu por causa de alguém, não foi um acidente. O delegado Ricardo assentiu lentamente. Esta carta não menciona nomes, mas a Helena escreveu que estava protegendo alguém. Júlia olhou para a luz fraca. Eu sei a quem ela se referia, mas na época não tinha provas. Na noite em que o Antônio morreu, a Helena veio me procurar, toda encharcada. Em suas mãos, ela tinha este pingente. Ela disse que tudo tinha acabado e que eu não deveria fazer mais perguntas. Lucas segurou o pingente enferrujado. Na parte de trás, estavam gravadas duas pequenas letras, A e J. Ele olhou para Júlia com um olhar confuso. Essas letras significam Antônio e Júlia? Júlia balançou a cabeça lentamente. Não, Lucas. O A é de Antônio, mas o J era para mim, Júlia. Este pingente foi um presente dele para mim. Eu amava seu pai, mas ele escolheu a Helena. Depois disso eu fui embora da vila. Lucas olhou para o chão. Seus lábios tremeram, sua voz baixa. Então, a senhora sabia de tudo e guardou para si. Júlia assentiu. A Helena carregou a culpa até o fim da vida. Ela amava o marido, mas também era assombrada pela sombra do nosso passado. Foi por isso que ela escreveu esta carta e a guardou naquela caixa. O delegado Ricardo levantou-se e olhou para os dois. Agora sabemos que a morte de Antônio não foi um acidente comum. A Isabela pode ter descoberto essa verdade. É por isso que ela se tornou um alvo. Lucas segurou a carta com força.
Então, a pessoa que queria esconder o segredo no passado talvez ainda esteja viva e queira encobri-lo novamente. A chuva caiu ainda mais forte. O vento noturno soprava a cortina da janela. O delegado Ricardo olhou para fora com uma expressão sombria. A verdade às vezes chega tarde, Lucas. Mas mesmo que chegue no final, ela ainda precisa ser enfrentada. Lucas olhou para a caixa de madeira sobre a mesa. Eu vou descobrir quem é essa pessoa, delegado. Mesmo que seja doloroso, não quero que este segredo continue a viver sobre o sofrimento de outros. Júlia olhou para ele com os olhos úmidos. Se você for forte o suficiente para suportar, então encontre essa verdade. Mas lembre-se, a verdade nem sempre traz paz. Naquela noite, o ar ficou ainda mais frio. Do lado de fora da janela, um raio iluminou o céu, como se rasgasse a névoa. Na pequena sala, 3 pessoas sentaram-se em silêncio diante de uma velha caixa de madeira, percebendo que o que estava guardado dentro não eram apenas memórias, mas uma antiga ferida que finalmente se abriu novamente. Naquela manhã, a chuva caiu suavemente sobre Vila da Neblina. Uma névoa fina pairava entre os pés de café, cobrindo os telhados molhados das casas. O ar frio se infiltrava pelas frestas de bambu, mas a atmosfera não era mais assustadora como antes. No pátio da delegacia, Lucas estava de pé sob um guarda-chuva, olhando para o céu cinzento que parecia guardar os segredos do passado. Em suas mãos, ele segurava a carta de sua mãe e o velho pingente enferrujado. 3 dias se passaram desde que a caixa de madeira foi aberta. Desde aquela noite, muitas coisas começaram a se revelar. Júlia havia prestado depoimento oficialmente. Ela admitiu que na noite em que Antônio morreu, ouviu uma briga na plantação de café. No entanto, a voz não era apenas de Helena ou Antônio, mas havia uma terceira voz, a de um homem que nunca havia sido mencionado na história de ninguém. O delegado Ricardo investigou mais a fundo e descobriu que antes de se casar com Helena, Antônio trabalhava com o capataz da plantação chamado Ramiro. O homem era conhecido por ser desonesto e frequentemente devia dinheiro a Antônio. Quando Antônio foi cobrar o dinheiro naquela mesma noite chuvosa, a tragédia aconteceu. Em registros antigos foi descoberto que Ramiro deixou a vila na manhã seguinte e nunca mais voltou. Lucas ficou em silêncio ao ouvir o relatório. Ele sabia que sua mãe guardou aquele segredo não por querer enganar, mas para proteger a honra de seu pai e garantir que Lucas crescesse sem sede de vingança. Ele só então percebeu que o amor de uma mãe às vezes carrega feridas invisíveis, como a chuva que cai sem som. Na pequena cela de detenção, Júlia estava sentada, enrolada em um lençol fino. Ela ainda não havia sido liberada, pois ainda precisava passar por mais interrogatórios. No entanto, seu rosto agora estava mais calmo. Quando Lucas foi vê-la, a mulher o olhou com um sorriso cansado. Eu esperei por este dia por muito tempo, meu filho. A Helena uma vez me prometeu que um dia você viria trazendo uma luz para apagar a escuridão do nosso passado. Lucas baixou a cabeça. Não sei se isso é luz ou apenas uma ferida que se abriu novamente, mas agradeço por a senhora ter sido honesta. Júlia balançou a cabeça. A honestidade dói, mas só com ela podemos fechar as feridas. A Helena pode ter partido, mas o amor dela ainda te protege. Houve um momento de silêncio, o som da chuva lá fora parecia uma melodia suave que acompanhava a conversa deles. Lucas segurava o pingente que pendia de seu pescoço. Seus olhos fitavam o chão. Vou visitar o túmulo da minha mãe depois daqui. Talvez lá eu possa pedir perdão. À tarde, Lucas caminhou até o pequeno cemitério na beira da plantação de mandioca. A terra estava macia, molhada pela chuva da noite anterior. Entre as lápides simples, havia uma pedra com o nome de Helena. Ele se ajoelhou olhando para o nome por um longo tempo, e depois falou baixinho: Mãe, eu já sei de tudo. Não estou com raiva. Só estou triste porque a senhora guardou tudo isso sozinha. Mas agora eu entendo. A senhora me protegeu da maneira que sabia, mesmo que tivesse que carregar esse fardo por toda a vida. Suas lágrimas caíram, misturando-se com as gotas de chuva que começaram a cair novamente. Ao seu redor, o vento trazia o cheiro de terra molhada e folhas de café novas.
Em seu coração, Lucas sentiu como se sua mãe estivesse ali, olhando para ele com um sorriso gentil como antigamente. Alguns dias depois, o delegado Ricardo fechou o arquivo da investigação. Em seu relatório constava que a morte de Antônio, 20 anos antes, não foi um acidente, mas um ato de violência cometido por Ramiro, o capataz da plantação, que já havia morrido em outra cidade. Com isso, ninguém mais poderia ser processado legalmente. No entanto, pelo menos a verdade foi encontrada. Naquela tarde tranquila, Lucas voltou para sua vila. Ele caminhava pela trilha, passando pela plantação de café que começava a florescer. Alguns moradores que antes o evitavam agora o cumprimentavam. Uma senhora lhe ofereceu um pastel quente. Um velho senhor deu um tapinha em seu ombro e disse suavemente: "Você é um rapaz forte, Lucas. Sua mãe certamente está orgulhosa de você lá no céu." Lucas sorriu. Embora seus olhos ainda estivessem úmidos, ele sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Mas pelo menos, agora ele podia caminhar sem um fardo. Ao anoitecer, o sino da igreja soou novamente depois de muito tempo. Na pequena capela na colina, a lamparina a óleo brilhava intensamente. Lucas participou da oração com os moradores. Após a oração, ele se sentou na varanda da capela, olhando para o céu que começava a clarear. A primeira estrela apareceu entre as nuvens finas, refletida nas poças de água da chuva no chão. O padre da vila se aproximou dele com passos lentos. "Lucas, as provações da vida são duras, mas cada lágrima que cai tem um significado. Nenhuma ferida é em vão se pudermos aprender com ela." Lucas assentiu. "Só agora eu entendo de verdade, padre. Eu costumava pensar que a justiça pertencia apenas à lei, mas agora sei que a justiça também pertence ao coração." O padre sorriu gentilmente. "Exatamente, meu filho. Às vezes, o mais difícil não é encontrar a verdade, mas aceitá-la com o coração aberto." Houve um momento de silêncio, o vento trazia o cheiro de terra molhada e flores de café que começavam a desabrochar. A chuva parou completamente, deixando gotas de água nas folhas de bananeira. Lucas olhou para a casa de sua mãe à distância. A casa de madeira que agora estava vazia, mas que parecia quente em suas memórias. Em seu coração, ele sussurrou: "Mãe Isabela, eu fiz as pazes com o passado. Que vocês descansem em paz ao lado de Deus." Ele se levantou lentamente, descendo a estrada de terra com o rosto tranquilo. No céu, as nuvens começaram a se abrir e a luz da lua apareceu, iluminando o vale da Serra do Trovão, ainda úmido da chuva. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Lucas sorriu sem medo. Seu coração não estava mais cheio de escuridão, mas de uma pequena luz nascida da aceitação. A longa história finalmente terminou não com raiva, mas com perdão, não com arrependimento, mas com a consciência de que a vida, por mais difícil que seja, sempre oferece um espaço para a cura. A história de Lucas no Vale da Serra do Trovão nos ensina que o amor familiar é tanto uma bênção quanto uma provação. Às vezes, o amor excessivo pode gerar feridas, mas a sinceridade sempre